Queremos cumprimentar todos nestes momentos de estudo da Palavra de Deus através do programa da Escola Sabatina. As lições da Escola Sabatina deste trimestre estão a avançar para o seu término, mas depois vem um novo trimestre com novas lições e com um novo assunto. Portanto, não é um momento de tristeza, é um momento de mudança que nós vamos ter dentro de 2 ou 3 semanas. O assunto que nós estudamos durante esta semana que termina hoje tem que ver, novamente, com o livro de Deuteronômio, numa perspectiva da aliança, mas no que diz respeito à repetição de algumas afirmações de Deuteronômio feitas por outros autores bíblicos. Ou seja, a própria Bíblia, mais adiante, repete conceitos e afirmações que já estão incluídas no livro de Deuteronômio. E, por outro lado, nós sabemos que o próprio livro de Deuteronômio já é em si mesmo a repetição de outros escritos do mesmo autor, Moisés. Assim, nós em Deuteronômio encontramos uma espécie de resumo dos primeiros livros da Bíblia, o conjunto de livros que, contando com Deuteronômio, são 5, o Pentateuco. Encontramos em Deuteronômio um resumo destes livros e, por isso, algumas coisas que aparecem no livro de Deuteronômio são repetidas de livros como Gênesis, Êxodo, Levítico ou Números. Particularmente, nós temos duas situações que são bem vincadas no livro de Deuteronômio e que são uma revisão do que já estava escrito. Estamos a falar das 10 palavras, a lei, se quiserem, ou os 10 mandamentos, e estamos a falar da criação. Estes dois aspectos são fundamentais e, por isso, Moisés incluiu-os neste 5º livro do Pentateuco. E é também por isso que algumas destas coisas são repetidas por outros autores bíblicos e que são posteriores, tanto no Velho como no Novo Testamento, ou, poderíamos dizer, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Estes escritores fundamentaram algumas das suas mensagens precisamente no que estava escrito em Deuteronômio. Bom, mas porquê? Será que Moisés impôs uma lei que obrigava todos os seus precursores, todos os seus seguidores a seguir a Moisés, a usarem as suas palavras? A repetirem as suas palavras? Será que Moisés teve a arrogância de impor os seus escritos aos outros autores da Bíblia? Claro que não. Moisés, quando escreveu os seus livros, não sabia sequer que estava a escrever a Bíblia. Mas ele sabia que tinha sido tocado pelo Espírito de Deus e que era importante que estas mensagens ficassem registadas. Mas não havia ainda uma Bíblia. Mas alguns dos seus livros acabaram por originar primeiro o livro da lei e depois o cânon do Velho Testamento e, posteriormente, a ele se juntou o cânon do Novo Testamento. E nós chamamos a este conjunto de livros sagrados que acreditamos terem sido inspirados, chamamos-lhes a Bíblia ou biblioteca, conjunto de livros. Bom, por que será que estes autores, posteriores a Moisés, então, repetiram algumas das coisas que tinham sido afirmadas por Moisés? Este é o assunto da lição desta semana. E por isso não vou já, neste imediato, responder a esta pergunta, porque a lição vai respondendo aos poucos a esta pergunta. E, portanto, vamos poder ter uma noção, de acordo com a orientação que os autores da lição assumiram, vamos ter uma noção de qual é a perspectiva para termos esclarecido esta pergunta e sabermos responder. Bom,
Mas há três coisas que eu gostava que nós já no princípio pudéssemos reter. No entanto, vamos primeiro recordar o verso áureo. O verso áureo está no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 29. 4, 29 de Deuteronômio. Já encontrou na sua Bíblia, ou no seu telemóvel, ou no seu tablet, ou no seu computador, enfim, no seu qualquer dispositivo, seja ele em papel ou seja ele eletrónico. Deuteronômio 4, 29. Para aqueles que têm o trimensário é muito fácil, é só abrir o trimensário. Então, diz assim: então, dali buscarás o Senhor teu Deus e achá-lo-ás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O objetivo do autor do livro de Deuteronômio é chamar a atenção para a importância de buscarmos Deus e transmitir-nos a certeza de que, se nós o buscarmos, achá-lo-emos, alcançá-lo-emos. Mas é preciso garantir uma condição, é que o façamos de todo o coração, de toda a alma. Ou seja, tem de ser uma busca global, uma busca integral, tem de ser uma busca plena, envolvendo todo o nosso íntimo, uma busca sincera. Esta plenitude leva-nos a encontrar a plenitude das plenitudes, que é o nosso Deus. Quem o buscar de todo o coração, de toda a sua alma, achá-lo-á. É o que nos diz este texto, que afinal de contas tem uma mensagem só por si já tão importante. Vamos aos tais três pontos que consideramos serem interessantes nesta resposta à pergunta de porquê é que os autores posteriores, ou alguns dos autores posteriores, citaram ou basearam as suas ideias naquilo que está registado em Deuteronômio. Bom, primeiro, quando na Bíblia há coisas que são repetidas, é porque elas são muito importantes. Logo, esta repetição dá-nos a noção clara da importância daquilo que está ali escrito. A importância da mensagem no âmbito da aliança. Não nos esqueçamos de que há sempre, nas palavras que nós encontramos em Deuteronômio, há sempre ali uma espécie de negociação. Vocês fazem isto, eu dou-vos aquilo. Vocês deixaram de fazer isto e, portanto, já não têm aquilo. Ok? Esta espécie de negociação faz parte do contrato da aliança que Deus estabeleceu com o homem e ao qual, ou à qual aliança, o homem aderiu, desde o Éden, como nós sabemos, e que foi sendo renovada sucessivamente em vários momentos críticos da história nesta terra. Portanto, a importância da mensagem no âmbito da aliança. O segundo aspecto, esta mensagem tem como principal motivação revelar Deus Criador, revelar Deus misericordioso. Este segundo aspecto é muito importante. E se nós pensarmos em algumas acusações que são feitas ao Velho Testamento, como é assim chamado vulgarmente, de que o Velho Testamento nos fala de um Deus diferente, um Deus irado, um Deus que é vingativo, que é violento, então nós aqui, ao analisarmos bem o que está aqui registado, nós encontramos um Deus misericordioso. E aqueles que repetem as citações ou que se baseiam nos conceitos de Deuteronômio, os autores bíblicos que lhe sucederam, vão manifestar claramente, e nós temos exemplos disso na lição desta semana,
vão manifestar claramente este Deus misericordioso, este Deus amoroso, este Deus libertador, este Deus protetor, este Deus salvador. Este é o segundo aspecto muito importante pelo qual a mensagem de Deuteronômio é repetida pelos autores posteriores. Há um terceiro aspecto. E o terceiro aspecto, reparem, vai salientar a importância da obediência e do serviço. A obediência e o culto. A obediência e a adoração. E contrapõe a desobediência e a idolatria. Este é o terceiro aspecto que é muito importante e que fundamenta a necessidade de se repetir esta mensagem de Deuteronômio. Porquê? Porque a humanidade se desvia do caminho. Porque a humanidade procura outras soluções. Porque a humanidade está, muitas vezes, a interpor entre si e Deus, a interpor outros interesses, outros objetivos, outras coisas na sua vida. E por esse motivo é muito importante que, na verdade, os seres humanos sejam encaminhados para uma certeza, para uma memorização destes princípios, destes conceitos fundamentais. Bom, o livro da lei. Deuteronômio, o livro da lei. O que é que significa isto do livro da lei? E como é que apareceu esta designação? Bom, estamos no reinado de uma criança, Josias. Com apenas 8 anos de idade, assumiu o trono. Mas, claro, era uma criança de 8 anos. E, portanto, ele tinha um grupo de conselheiros. E quando ele chegou, ele reinou 31 anos. Quando ele chegou aos 18 anos de idade, portanto, 10 anos depois de ter assumido, peço desculpa, não foi quando chegou aos 18 anos, mas passados 18 anos de ter assumido o reinado, assim é que está certo, portanto, somando 18 aos 8 que ele tinha quando começou a ser rei, que idade tinha Josias quando aconteceu aquilo que nós vamos agora mencionar? Recordam-se? É só fazer as contas. 8 mais 18 dá 26. Muito bem. Josias tinha 26 anos quando aconteceu algo de muito importante. Diz a descrição que, isto está em 2 de Reis, capítulo 22, e permito-me sugerir que, se quiserem ler, leiam os 2 capítulos, 22 e 23. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isto pode parecer uma frase feita, mas se esta descrição está feita em relação a Josias, vai justificar-nos os passos que Josias deu nesta altura, aos 18 anos do seu reinado, com 26 anos de idade. O que é que ele fez? Usando linguagem dos nossos dias, ele decretou uma auditoria às contas do templo. Isso mesmo. Ele provocou uma verificação de contas dos dinheiros, dos bens do templo. E descobriu uma coisa engraçada. É que esses valores estavam acumulados. E sabem qual é a decisão dele? Não, isso não é para ficar acumulado. Isso é para ser gasto na compra dos materiais, isso é para ser gasto a pagar aos artífices. Porque digno é o obreiro do seu salário. Não era para ser acumulado, era para ser gasto, mas para ser bem gasto. E o resultado desta auditoria levou a que assim realmente acontecesse. E agora reparem, vamos pegar na frase que descreve
a atitude de Josias. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E uma das coisas que eram retas aos olhos do Senhor era a compreensão e a gestão correta, honesta e transparente dos bens da casa do Senhor. Este é um dos aspectos, a verificação de contas. Mas quem foi enviado por Josias para fazer este trabalho? Nós sabemos, começa por H, Hilquias, exatamente. Hilquias chega à presença do rei com o seu relatório e depois diz-lhe, a forma como está escrito até parece que ele quase se distraiu, mas não, ele tem uma intenção clara. Ele diz, olha, sabes, é que lá eu também encontrei o livro da lei. O livro da lei? Então estamos no âmago da nossa lição. Hilquias encontrou o livro da lei. E segundo os estudiosos, não há garantias absolutas, mas há muitos indícios que vão a favor de que o livro da lei é precisamente o livro que resume os primeiros livros, onde, além de outras coisas, está a lei. Portanto, refere-se ao livro de Deuteronômio, só pode ser, ao livro de Deuteronômio. Ok? E quando Hilquias revela ao rei Josias que tinha encontrado este livro, ele põe-se a ler o livro ao rei Josias. E o Josias, que era um jovem de 26 anos de idade, ficou de tal forma impressionado com aquela leitura, com as verdades que estavam ali inseridas no livro do Deuteronômio, que vai pôr em prática um dos conceitos do livro de Deuteronômio, que é: e as intimarás a teus filhos, e as repetirás caminhando, andando, deitando-te, levantando-te. Não se lembram deste texto? Pois Josias vai exatamente pôr isto em prática. Ele quer ouvir todo este livro de Deuteronômio, mas quer que o povo também ouça. E então determinou que aquele livro fosse lido ao povo, mas não ficou por aí. Ele determinou que houvesse uma mudança geral de atitude. Nós chamamos a isto o quê? Uma reforma ou um reavivamento, se assim quiserem. E neste movimento de reforma, Josias não está sozinho. Um jovem de 26 anos, como é que ele podia agora liderar pessoas com hábitos já radicalizados? Não era fácil, embora ele fosse o rei. E naquela época, ser rei implicava ter uma autoridade que dificilmente era discutível. Mas mesmo assim, às vezes matavam os reis, não é? Bom, mas Josias não esteve sozinho nesta obra de reavivamento, nesta reforma. Este movimento de reforma incluiu 3 pessoas importantes. Uma, o próprio Josias. Outra, o enviado Hilquias. E a outra, uma mulher, a profetisa Hulda. Estes 3 estiveram em consonância para desenvolver a reforma. E esta reforma, nós estudamos na lição, vai ter como principal objetivo a destruição de qualquer resquício de idolatria. Vai combater a idolatria, os lugares onde se praticava a idolatria, os agentes da idolatria. E é curioso que, associado a este movimento religioso, está um movimento moralizador que vai acabar com algumas práticas que estavam interligadas com a idolatria, nomeadamente a sodomia. E os sacerdotes, havia um grupo enorme de sacerdotes a bem de alguns deuses pagãos,
que praticavam, aliás, viviam em instalações onde era praticada a sodomia. E tudo isto foi aniquilado. Josias destruiu os altares, destruiu os sacerdotes e destruiu as ideias que levavam à idolatria e à imoralidade. Com 26 anos de idade. Aconselhado por Hilquias e por Hulda. Foi humilde, soube ouvir os conselhos dos mais velhos e dos que estavam mais envolvidos naquilo que era a impressão causada pela vontade de Deus. Muito interessante o livro da lei e as consequências que teve. E, de facto, o povo mudou o seu comportamento. Durante bastantes anos, isto causou efeitos claros, positivos, e as bênçãos de Deus continuaram a fluir ao povo de Israel. Mas, em dado momento, o livro de Deuteronômio levanta uma frase que depois também é repetida por alguns outros autores posteriores ao Deuteronômio, e que tem que ver com o céu dos céus. O que é isto, o céu dos céus? Nós dizemos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, quando queremos dizer que é o maior Senhor de todos os senhores, que é o maior Rei de todos os reis. E aqui, quando se fala no céu dos céus, estamos a falar do céu mais completo, do maior céu, do céu mais importante, do céu superior. Então, e qual é o céu superior? Não temos nada que nos diga exatamente o que é este céu dos céus, mas deduzimos, por analogia, que se trata do local onde está montada a sede do Senhor do Universo. O céu dos céus, o mais importante de todos os céus, a plenitude dos céus. E está associado este conceito do céu dos céus a outros, novamente, obedecer e servir o Senhor. E agora temos o céu, que será o universo, e temos o céu dos céus, que é o céu superior, a morada de Deus, eventualmente. Mas isto é uma interpretação pessoal. Portanto, é bom que cada um estude e se deixe impressionar pelo Espírito do Senhor e possa chegar a uma conclusão. Mas também vos digo, não é assim tão indispensável para a nossa salvação sabermos se o céu dos céus é a morada de Deus ou se é qualquer outra, se tem qualquer outro significado, nomeadamente simbólico, em relação a este assunto. Isso não é realmente muito importante. Mas a verdade é que o conceito é este, é o maior céu, o mais importante, o que está acima de todos os outros. Então, nós encontramos depois a repetição deste conceito em 1 de Reis 8, 27, e encontramos também em Neemias 9, 6 e no Salmo 108, 4. E o que é que nós vemos aqui nestas passagens que repetem a importância? Primeiro, em 1 de Reis, é revelado Deus superior a tudo. E depois diz, como é que Deus cabe no templo? Não cabe no templo. E depois diz, como é que Deus cabe na terra? Também não cabe. E depois diz, como é que Ele cabe no universo? Não cabe. Porquê? Porque Ele é maior do que tudo isso. Ele é que criou tudo isso. E então estamos a falar de um ser que ocupa um céu maior que todos os céus. Depois em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nós vemos Deus como o Criador de todas as coisas. E depois cita e diz, a terra, os habitantes da terra e do universo, o universo e o céu dos céus. Novamente estão a ver o escalonamento
Isto é muito interessante. E depois, no Salmo 148, mostra-nos Deus louvado, deve ser louvado, em virtude de toda a obra que Ele fez. Ou melhor, em virtude de toda a obra que Ele faz. São estes três aspectos que nestes três textos nos são revelados e que vêm repetir a intenção de Moisés quando escreveu o livro de Deuteronômio. Mas ainda há alguém que repete estes conceitos, que é Jeremias, mas nós não vamos agora a este ponto, uma vez que há uma parte da lição que se dedica a isso. E por isso nós vamos já virar a página e passar ao assunto de Jeremias. Será que o profeta Jeremias, aquele profeta das lamentações, o profeta que sofreu imenso e que se lamentou, o profeta que teve uma vida difícil, será que Jeremias está de acordo com estas ideias? Com a libertação, com o amor de Deus, com este Deus misericordioso, criador e que mantém tudo aquilo que criou. Será que Jeremias está de acordo com isto? Bom, nós não temos a certeza porque não podemos falar com Jeremias, mas podemos ler o que ele escreveu. E ao lermos o que ele escreveu, nós deduzimos que há aqui uma consonância. Por exemplo, qual é a principal preocupação do ministério de Jeremias? Vamos lá pensar. Ele teve muitas preocupações, mas há uma que é talvez mais evidente do que todas as outras. Isso é combater a idolatria. Exatamente. Jeremias tem como principal missão combater a idolatria. E isto é também uma das prioridades de Deuteronômio, daquilo que Moisés deixou no livro de Deuteronômio. Deixar a idolatria, abandonar a idolatria, abandonar tudo aquilo que se pode interpor entre nós e Deus. Esta é uma mensagem prática. E é uma mensagem que não tem que ver apenas com bonecos de madeira, de barro ou de ouro, ou com pinturas. É uma mensagem que tem que ver com tudo aquilo que nós, hoje, podemos interpor entre nós e Deus. A idolatria pode ser o nosso eu. A idolatria pode ser o dinheiro. A idolatria pode ser a posição social. A idolatria pode ser até a família. E sabem, a idolatria pode ser até a igreja. Depende da forma como nós julgamos estes valores relativos e da posição e dos objetivos que interpomos entre nós e Deus. E esta idolatria está combatida em Deuteronômio e está combatida em múltiplos autores, nomeadamente aqueles que repetem os conceitos de Deuteronômio. E também Jeremias. Jeremias repete os apelos feitos em Deuteronômio à obediência e ao culto verdadeiro. Portanto, a combater a idolatria, ao culto verdadeiro. E depois fala de outra coisa. Fala do resultado de fazer isso. E qual é o resultado? São as bênçãos de Deus. Deus abre as portas do céu e despeja as suas bênçãos. Bênçãos que são consequentes a uma vida de obediência e serviço. Bom, nós não temos hoje tempo para estar aqui a aprofundar o conceito de obediência, mas levámos um trimestre inteiro a falar disso. E já este trimestre também falámos disso várias vezes. Portanto, eu hoje não me vou ater ao significado da obediência e de que estilo de obediência é que a palavra de Deus reconhece, mas apenas dizer que ela é importante para que as bênçãos de Deus sobre o seu povo, sobre os seus seguidores, possam manifestar-se. Eu gostava de ler o comentário final da nota de terça-feira que diz:
essa obediência incluía o modo como os israelitas tratavam os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Uma ideia que remonta a Deuteronômio e a algumas das estipulações da aliança que eles deveriam seguir. E agora, citando Deuteronômio 24, 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Se isto fosse praticado, meus estimados, tantos problemas hoje em dia seriam evitados. Há instituições que sobrevivem à custa dos bens que retiram às pessoas. Legais. Se a pessoa teve, imaginemos, a pessoa comprou uma casa, chegou ao desemprego, não tem condições de pagar a mensalidade da casa. Há instituições treinadas só para isto, irem buscar aquela casa, vender aquela casa. E o que é que acontece às pessoas que lá estão? A casa deixa de ser sua. Deixam de ter casa. Alguém depois enriquece com estes negócios. Alguém, instituições. Isto é só um exemplo da maldade que há nos nossos dias, porque este princípio não é posto em prática. Mas o que Deus nos diz é que devemos respeitar os desprotegidos. Devemos amar os desprotegidos e não privá-los ainda mais, sendo que eles já têm falta de tanta coisa. Sejam estrangeiros, sejam órfãos, sejam viúvas. E agora a pergunta que se põe é, no meio de tudo isto, o que é que o Senhor requer? O que é que Ele pede de nós nesta aliança? Ele promete-nos bênçãos, mas Ele pede alguma coisa. Notem o que vem em Miqueias, e depois também podemos ver em Amós 5 e Oseias 6. Mas em Miqueias capítulo 6, resumindo o que lá está, nem idolatria, nem ritualismo vazio, os sacrifícios, mas, e agora cito, que pratiqueis a justiça, ou melhor, que pratiques a justiça e ames a benevolência. E andes humildemente com o teu Deus. Oh, meus estimados, isto é o que Deus pede. Isto é o que Ele nos está a pedir. Reparem, que abandonemos a idolatria, mas que abandonemos também a religião vazia, a religião automática, a religião do parecer e não a religião do ser. Mas que completemos isso praticando justiça, amando a benevolência e andando humildemente com Deus. E é neste quadro que aparece uma citação muito interessante que fala no espírito da lei. Até aqui os autores que repetem Deuteronômio falam da letra da lei. Mas aqui nós encontramos manifestado o espírito da lei. E o que é o espírito da lei? Tal como há o céu dos céus, a letra da lei é uma coisa e o espírito da lei é outra. Está acima da própria letra da lei. E é por isso que, na nossa igreja, nos preocupamos tanto em perceber o que é que quer dizer o que está escrito. Qual é o significado desta letra, ou destas letras, se quiserem, destas palavras, destas frases.
Porque o espírito da lei é uma coisa e a simples letra da lei pode não ser exatamente a mesma. E esta foi também uma preocupação de Jesus. Ele preocupou-se muito com o espírito da lei e em deixar claro qual é o espírito da lei. Ora, nós hoje em dia, muitas vezes, também estamos prisioneiros à letra da lei e às nossas interpretações daquilo que achamos ser a letra da lei. Nem sempre lá está escrito, mas nós achamos que sim. Mas deveríamos era estar preocupados com o espírito da lei. O que é que levou Deus a dizer não matarás? O que é que levou Deus a dizer lembra-te do dia do sábado para o santificares? Qual é o espírito que está por trás disto? Isto é uma meditação que eu desafio a cada um a fazer no nosso dia-a-dia. Miqueias modifica o conceito de letra da lei, conceito que está em Deuteronômio, pelo espírito da lei, que consiste em ser justo e misericordioso. Este é o espírito da lei. Ser justo e misericordioso. Esperava-se que Israel, depois de ter feito e renovado sucessivas vezes a aliança com Deus, procedesse como? Nota final da parte de quarta-feira. Sendo uma luz para o mundo, sobre a qual as nações diriam com admiração: este grande povo só é gente sábia e entendida. Era isto que se esperava de Israel. Assim, eles deveriam agir com sabedoria e com entendimento, o que incluía tratar as pessoas com justiça e misericórdia. Mas não vamos agora acalmar as nossas consciências pensando: mas Israel não cumpriu isso. Claro. E nós? Estamos nós a proceder com justiça e com misericórdia para com todos? Estamos nós a proceder com justiça e com misericórdia em relação aos nossos irmãos que estão num caminho, aos nossos olhos, errado? Estamos nós a proceder com justiça e com misericórdia para com os membros de outras denominações religiosas que achamos estarem no caminho do erro e, portanto, condenamo-las antes de Deus se pronunciar sobre o assunto? Estamos nós? Qual é o nosso papel? É julgar? É condenar? Ou é transmitir a mensagem da libertação, a mensagem da salvação? E esta recapitulação, começada em Deuteronômio e continuada por alguns autores posteriores, vem exatamente levantar esta questão. Nós somos muito hábeis em julgar e em acusar, porque tem o sinal disto, porque tem o sinal daquilo, porque a profecia assim, porque a profecia assado. Sim, a profecia assim e a profecia assado. Mas essa profecia também diz que Deus é um Deus salvador, que é um Deus de amor e que nós temos a oportunidade, que não devemos perder, para beneficiarmos desse amor, para sermos incluídos nessa salvação. E isto é que é urgente, isto é que é premente. Encontrarmos com Deus nesse dia, no grupo daqueles que vão cantar hosanas e que vão receber uma coroa e que vão ter acesso a harpas e que vão poder cantar e que vão poder ouvir a voz de Jesus e que vão poder ouvir o coro dos anjos. Oh, que maravilhoso dia este! Finalmente, a lição leva-nos para outro repetidor de Deuteronômio. Estamos a falar de Daniel. Eu gostaria de colocar aqui, nós não temos hipótese de
escamotear a oração de Daniel, que vem no capítulo 9 de Daniel, versículos 1 a 19. Aliás, devo dizer-vos que essa oração sobrava assunto para uma semana inteira só sobre ela. E por isso não podemos, num bocadinho de uma semana, esclarecer tudo, todo o sumo fantástico que nós encontramos nesta oração. Mas há dois aspectos que eu gostaria de salientar convosco esta manhã. Dois ingredientes especiais da oração de Daniel. Primeiro ingrediente, a confissão. A confissão da desobediência e dos resultados da desobediência. Estão a ver a consonância com Deuteronômio, com Jeremias e com os outros repetidores da mensagem de Deuteronômio? Em segundo lugar, o louvor e a súplica. Ou seja, um apelo à reconhecida misericórdia de Deus. No fundo, a oração de Daniel acaba por ser uma espécie de revitalização da parte humana da aliança, revelando uma total confiança na certeza de que Deus não falha nos seus compromissos nesta aliança. Daniel apela à misericórdia de Deus, comprometendo-se a deixar o caminho da desobediência e a aceitar o caminho da justiça. É um compromisso que não é só pessoal, como nós sabemos. Daniel está a assumir aqui a intermediação de todo o povo. É um caso sério. Esta oração de Daniel é um caso sério. E o efeito da desobediência era trágico. Nós podemos ler aqui uma pequena nota que diz: em vez de as nações circunvizinhas dizerem, outra vez, este grande povo só é gente sábia e entendida, viu em Israel opróbrio. Israel deu um mau testemunho. Em vez de revelar Deus, revelou as mesmas maldades que os outros povos tinham. Sabemos lá se até foram, em alguns aspectos, piores do que outros povos. Mas no meio do cativeiro, da perseguição, da falta de liberdade, de estarem fora da sua terra, no meio de todo este sofrimento, alguma vez Daniel perguntou: porquê, Senhor? Há uma frase popular que as pessoas, quando têm um problema, dizem: mas que mal é que eu fiz a Deus para que isto me acontecesse? Como se Deus fosse o autor do mal. Daniel não faz esta pergunta. Daniel reconhece que o mal em que se encontravam era resultado direto de terem saído do caminho. E agora pede a misericórdia de Deus no compromisso de voltar ao caminho e de então poder sentir, poder beber as bênçãos que Deus sempre prometeu e que sempre cumpriu. A oração de Daniel expressou a realidade de que, apesar dos acontecimentos difíceis, havia esperança. Deus não os tinha abandonado. Deuteronômio fornecia não apenas um contexto para a compreensão desta situação, mas também apontava para a promessa da restauração. E, no fundo, é a este ponto que a lição nos quer levar esta semana. Por muito errada que seja a nossa vida,
por muitos sofrimentos que tenhamos de enfrentar, seja na doença, seja nos problemas laborais, seja na incompreensão na família, seja nas desavenças na igreja, por muito má que seja a nossa vida, Deus não nos esqueceu. Deus não nos abandonou. Se nós quisermos. O que há a fazer? Buscá-lo de todo o coração, de toda a alma. E se o fizermos desta forma, vamos achá-lo. E vamos poder sentir a sua justiça, a sua misericórdia, as suas bênçãos. E gostaria de terminar lendo-vos mais uma citação. É uma citação extraída do livro Profetas e Reis, que vem transcrita na última parte da lição. E diz assim: na reforma que se seguiu, o rei Josias voltou a sua atenção para a destruição de todo o vestígio da idolatria que tinha dominado. Os habitantes da terra tinham, durante tanto tempo, seguido os costumes das nações que os rodeavam, de se ajoelharem diante de imagens de madeira e de pedra, que parecia quase impossível ao homem conseguir remover cada traço destes males. Mas Josias perseverou nos seus esforços para purificar a terra. Que estejamos todos à disposição de Deus para que o seu Espírito possa purificar os nossos corações.